Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Vamos começar então? Beleza. Vamos começar fazendo uma prece então. Acho que, como a Fabi falou, acho que é importante orar. Eu acho que assim, vamos orar por nós e vamos colocar os nomes no nosso chat aqui, nos nossos papeizinhos em casa, para que os nossos amigos espirituais também orem e levem essas orações para os nossos queridos que tanto precisam nesse momento, né? Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, os nossos espíritos, abrindo as portas dos nossos lares para os nossos amigos espirituais, esses queridos que sempre estão de mãos dadas conosco, protegendo, amparando, instruindo, energizando, que eles possam se sentar ao nosso lado, dentro dos nossos lares nesse momento, para juntos, todos nós, possamos nos conectar de espírito, de alma e de energias nesse evangelho que é feito para todos nós. Nós possamos nos conectar com a nossa casa Amor em Gotas e que lá todos os trabalhadores incansáveis do mundo espiritual que lá estão possam também se unir a nós em um só pensamento, em uma só emoção. E assim agradecidos que somos por essa união espiritual e por essas energias tão profundas que começam a nos beneficiar desde já. Vamos lembrando da prece do nosso Mestre Jesus para iniciarmos esse nosso evangelho dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e se possível for, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, muito bem. Igual eu falei, para quem está com o Evangelho na mão aí, capítulo 15, item 9, lá no finalzinho do capítulo 15, capítulo tão central aí da nossa crença, da nossa doutrina, da nossa filosofia. E aí eu queria ler aqui alguns trechinhos desse Fora da Verdade Não Há Salvação. Pegar alguns trechos aqui para a gente começar a refletir algumas coisas. Quem está com o Evangelho na mão, quem está com abrir as câmeras também vai ser legal, para a gente um ver o outro aqui e fica ainda mais bacana o nosso encontro. Olha só, item 9. Fora da verdade não há salvação equivale a dizer fora da igreja não há salvação. Essa afirmação é também exclusivista, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode vangloriar-se de possuí-la por inteiro quando o conhecimento cresce sem parar e as ideias evoluem diariamente? Olha só, quando o conhecimento cresce sem parar e as ideias evoluem diariamente, vou até dar uma pausa aqui, 1864, os espíritos já falavam que o conhecimento crescia sem parar. E eles nem tinham WhatsApp naquela época, né? Eles nem tinham TikTok, YouTube, Instagram, eles nem tinham essas coisas e o conhecimento já crescia tanto assim, né? E eu só dei essa pausa porque tem uma coisa, a literatura base do espiritismo é tão mágica que assim, tem coisas que a sociedade veio descobrir agora, dos últimos 20, 30 anos, que o espiritismo já falava, faz um tempão que já falava, né? Vamos continuar nossa leitura aqui. A verdade absoluta é acessível somente aos espíritos de ordem superior, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, porque não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Olha só, 1864 e os amigos espíritos já traziam essa questão. Nós, humanos, por conta do nosso adiantamento, por conta do nosso processo de evolução, por conta do nosso pouco saber, não podemos dizer que temos a verdade definitiva nas nossas mãos. Talvez hoje, algumas das questões que mais trazem aflição para o nosso coração na sociedade onde a gente vive
é querer defender a nossa verdade como se fosse uma verdade definitiva. Defender a nossa razão como se fosse uma razão definitiva. Defender o que nós entendemos de mundo como se fosse a opinião como se devesse ser a opinião de todos. Defender o nosso conhecimento como um conhecimento que tem que imperar frente ao conhecimento dos outros. Há mais de 150 anos, nossos amigos já diziam, não funciona, não funciona. Nós temos, como eles dizem aqui, ó, uma verdade relativa e proporcional ao nosso adiantamento. Hoje em dia, a gente vive uma situação que é muito, muito interessante. O excesso de informação na nossa sociedade, e aí a gente brinca com a história da internet, do WhatsApp, de tudo, mas é verdade. O excesso de informação dá para a gente a falsa possibilidade de dizer que nós sabemos muito, que sabemos tudo, que sabemos o suficiente para criticar o outro, que sabemos o suficiente para defender somente a nossa razão. Isso é um grande problema na nossa sociedade, haja visto o momento pelo qual nós estamos passando. Eu diria assim, que nesse momento que a gente está passando, está muito fácil criticar, está muito difícil decidir. É muito fácil de criticar aquele outro governante, aquele outro líder, é muito fácil de criticar o nosso vizinho, criticar nosso chefe, criticar nosso marido, nossa esposa, nosso filho. Está muito fácil criticar aquele que pensa diferente da gente, está muito fácil criticar aquele que defende alguma coisa que a gente não defende. Está bem difícil decidir. Decidir os melhores caminhos, decidir os melhores pensamentos, decidir se afastar dos medos, decidir reforçar nossa fé, decidir por caminhos mais brandos, decidir por coisas mais conectadas com o mundo espiritual. Está muito fácil criticar e está muito difícil tomar decisões. Só que são decisões que levam a vida da gente para frente, né? São decisões que colocam a gente em algum rumo, seja ele bom ou ruim, são decisões que colocam a gente no rumo. E a principal questão que a gente vive hoje é que essa pandemia, esse momento de transformação planetária, ele tirou as nossas razões. A gente ainda tenta buscar. Mas ele trouxe um momento tão diferente do que a gente estava imaginando ser, um momento tão diferente do que a gente queria que fosse, um momento tão diferente de tudo aquilo que a gente viveu num passado próximo, que ele tirou as nossas estruturas, né? E mesmo assim a gente fica tentando ter a verdade absoluta sobre as coisas. Quando a gente olha, e pela literatura espírita, as transformações planetárias que nós sabíamos que ia ocorrer, a gente começa a perceber que esse movimento da pandemia, desse movimento planetário, ele não é o fim, ele é somente um meio. Ele não é um fim por si só, porque senão seria causar muito sofrimento por pouca coisa. Ele é um meio. Ele é um meio de transformação, é um meio de reflexão, ele é um meio que vai nos levar para outro lugar. E quando a gente olha as coisas entendendo elas como um meio e não como um fim, isso nos força a ter que, então, que pensar para onde nós queremos ir, para onde nós vamos, onde isso tudo pode dar, de pouquinho em pouquinho. Porque também se a gente ficar pensando onde isso tudo pode dar lá na frente, aí vira a ansiedade desse tamanho assim de novo, certo? Então, acho que o grande lance de pensar na pandemia como um meio e não como um fim, e acreditar no seguinte: nós não demoramos 15 dias para nos enfiar nessa enrascada. Não vai ser em 15 dias que isso tudo vai ficar resolvido, né? Então, há quantos anos a humanidade nesse planeta bacana que a gente vive, há quantos anos, há quantas décadas, eu vou até deixar por décadas, tá? Porque houveram outras eras de transformação antes dessa, mas há quanto tempo que a nossa sociedade ela briga com esse planeta, há quanto tempo que a nossa sociedade
machuca no nosso planeta. Há quanto tempo a nossa sociedade, nós humanos dentro desse planeta, nos machucamos, nos engalfinhamos, guerreamos, e aí os espíritos também vêm trazer isso para a gente de forma muito tranquila, a psicosfera em torno do nosso planeta. Quanto tempo nós, humanidade, irmãos que somos, porque a gente não... não, eu sou espírita, eu não pensava desse jeito. Não vem com essa história que está todo mundo no mesmo balaio, legal. Há quanto tempo a gente formou a psicosfera desse planeta e aí a gente percebe que essa pandemia é só a gota d'água. Né? E aí todo mundo aqui conhece o conceito de gota d'água. O pote, o balde, você vai enchendo ele de um monte de coisas, vai enchendo, e nem parece que ele vai enchendo. E ele vai enchendo de um monte de coisas, e você vai colocando coisas lá. Quando ele está aqui na borda, que a água chega a estufar, né? A água chega a estufar, tem uma gota final que vem, cai e faz tudo transbordar. Essa gota é essa pandemia, mas o balde já estava cheio de um monte de coisas. Então, assim, se infelizmente nós não demoramos somente um ano, por que eu estou falando um ano? Porque para nós aqui no Brasil, a gente está olhando o mês de março como a efetiva, como o completar de um ano, certo? Que essa pandemia bateu na nossa porta. Legal? Antes, em outros países, começou antes, mas aqui no Brasil a gente olha o mês de março mais ou menos dessa forma, né? Como a lembrança de um ano de pandemia. E quando a gente olha esse conceito de gota d'água e está transbordando tudo, e a gente está, meu Deus, e agora? Respira, porque agora a gente vai ter que olhar pelo balde. A gente vai ter que olhar por dentro do balde. E quando a gente olha para dentro do balde, e quando a gente fala assim, a gente não vai precisar resolver agora somente a água que transbordou, a gente vai ter que resolver para colocar dentro desse balde coisas melhores do que a gente colocou até agora. Algo, mas até agora legal. Você falou, mas onde é que você está querendo chegar com isso tudo? Se a verdade nesse planeta não é absoluta, ela é extremamente relativa ao nosso adiantamento. Se então os espíritos já falam lá atrás que não adianta a gente defender demais o nosso lado, sermos exclusivistas na verdade, o que então poderia servir como conceito base, como conhecimento base para todos nós? O que então poderia servir como estrutura de um pensamento para que a gente pudesse junto começar a se chegar mais próximo de uma verdade mais equilibrada com todos, mais equilibrada com o nosso planeta, que nos unisse mais. Aí folheia daqui, folheia dali, pega um trecho aqui, um trecho ali. Eu lembrei das bem-aventuranças. Só cada uma das bem-aventuranças já dá um bate-papo de hora aqui, se a gente deixar. Mas eu lembrei que uma personalidade desse nosso planeta, que foi um ser incrível também, o pai da não violência, o Gandhi. Gandhi tem uma frase que ele fala assim, que se perdesse toda a literatura do mundo e não se perdesse o Sermão da Montanha, se não se perdesse as bem-aventuranças, nada teria sido perdido. Então eu queria, apesar de a gente ter aberto aqui no capítulo 15, aqui nesse item 9, eu queria ter um trechinho aqui que é lógico, né? Agora, já que os espíritos naquela época não tinham internet, agora a gente foi lá pesquisar sobre bem-aventuranças e acabei achando umas coisas bem legais. E eu descobri que, por exemplo, entre as traduções das bem-aventuranças, tem uma tradução bíblica do Brasil que eu achei bem interessante, que ela traz um português um pouco diferente do que a gente está acostumado no Evangelho, mas é bem legal. Dá uma olhada aqui, vamos dar uma passadinha rápida aqui sobre nas bem-aventuranças, ok? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Olha que interessante. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Olha que viés interessante. Porque é muito diferente você ser pobre de espírito e você saber que é pobre de espírito. Quando você admite, pai, eu sou pequeno frente à tua grandeza, né?
Eu sou pequeno frente a tudo isso que acontece. Eu não tenho certeza do mundo, não tenho certeza das coisas. Então me orienta, Pai. Então, quando você a admissão é um negócio muito legal nessa frase. Então, quando aqueles que sabem que sou pobre de espírito, quando a gente chega nessa consciência de sermos pobres de espírito, independente do conhecimento relativo, como os espíritos colocaram, certo? Conhecimento relativo que nós temos nessa vida, isso nos dá um tom que puxa ali embaixo para a humildade, mas nos equilibra com os acontecimentos do mundo. Então, saber admitir que ser pobre de espírito é absurdamente importante. Porque se nós não admitirmos sermos pobres de espíritos e necessitados de tudo, a gente não vai conseguir colocar a nossa vida na mão de Deus. Quantos de nós, no momento de maior dificuldade, no momento de maior tristeza, no momento de mais impossibilidade de decidir sobre o que a gente gostaria, de cabeça para falar, para pensar sobre o que a gente gostaria, a gente fala assim, Pai, eu não posso sozinho. Eu entrego a minha vida em suas mãos. E o Pai cuida da gente quando a gente faz isso. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E estamos com motivo de sobra para chorar ultimamente, né? Motivo para chorar não falta. Às vezes um choro de tristeza, às vezes um choro de ansiedade, às vezes um choro de revolta. Mas motivo para chorar todo mundo tem. Chorar de coração fechado é mais difícil. Ou chorar pela revolta, ou chorar pela briga, ou chorar pela indignação, é chorar de coração fechado. Aí é mais complicado. Aí Deus precisa agir mais na nossa vida quando isso acontece. Mas tem outras coisas aqui também nas bem-aventuranças que vão tratar disso. Mas chorar de coração aberto é diferente. Chorar de coração aberto pela tristeza daquele ente querido que se foi, chorar de coração aberto pela impossibilidade de estarmos com a cabeça em cima dos ombros, chorar pela impossibilidade, ou talvez algum momento financeiro da nossa vida, um movimento profissional, chorar pela incerteza do futuro, isso é chorar de coração aberto. E quando a gente chora de coração aberto, Deus vem e cuida também. Que é chorar sincero, é chorar leve, é chorar buscando alívio. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse consolo vem quando a gente pede. Os nossos amigos espirituais, nomeados por Deus, eles vêm e intercedem na nossa vida quando a gente pede esse consolo. E a gente precisa de muito consolo nesse momento. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. A humildade, ela é um dos principais atributos da mulher, do homem, que precisa passar por esse período de pé. Da mesma forma que ele fala, né, aqueles que sabem que são pobres de espírito, quando a gente olha pela humildade e o não saber e o pouco saber e saber que nós não nos bastamos sem Deus, ter a humildade de não estarmos acima de ninguém, mas comungando de braço aqui, ó, de braço conectado com todas as pessoas, nos traz para um lugar onde talvez a gente mais precise nesse momento. Quando a gente desce do pedestal, quando a gente exercita a nossa humildade e nos conectamos com os nossos irmãos humanos, a gente deixa de se sentir só. Porque se colocar no pedestal é muito duro, né? Achar que você está acima das pessoas é muito duro, porque se você está acima das pessoas, você não está com elas. Agora, exercitar a humildade nos coloca aqui, ó, no mesmo patamar de todo mundo. E quando eu estou na galera, quando eu estou na mesma vibração, quando eu estou na mesma turma, fica fácil. É só eu dou o braço de cá, um pega daqui, o outro pega de lá, se é por internet, se não é por internet, se é por telefone, não me importa. Porque eu vim aqui, ó, e humilde que sou, eu sei que estou conectado com todos os irmãos desse planeta Terra, que um pouco diferente, talvez, de mim, sofrem também, e eu me conecto com eles. E quando a gente se conecta, a gente se reforça. Então, a humildade, ela traz essa possibilidade de conexão. E é fundamental a gente pensar isso também.
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Olha que interessante. Felizes aqueles que têm a vontade de fazer a vontade de Deus. É muito legal esse trecho, porque é assim. Fazer a vontade de Deus também não está simples. Uma sociedade barulhenta, pessoas que pensam tão diferente, seduções e possibilidades, distrações e mau conhecimento, informações, agressividades, banalidades. Tá difícil de fazer a vontade de Deus. Né? Tá simples não. Porque o nível de distração que a gente tem para nos levar para outro caminho é muito grande, seja ele qual for. Né? Quantas pessoas, quantos de nós estamos sofrendo nesse momento porque a cabeça não está pensando direito, porque nós deixamos invadir os medos, as ansiedades, as angústias. Quantas das nossas famílias também estão em desavenças, estão em desafio com o relacionamento, com o bom proceder, com o bom conviver. Não está fácil assim fazer a vontade de Deus. Porém, olha só, né? Fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará satisfeitos. Toda vez que a gente faz alguma coisa boa, toda vez que a gente acerta num discurso, num pensamento, numa ação, toda vez que a gente desenvolve uma boa habilidade, um bom hábito, fala a verdade, não dá uma paz no coração? Cara, como dá, né? Toda vez que a gente faz um negócio legal e a gente percebe, acertei nessa. Nossa, o espírito enche, assim, ó. Entendeu? O espírito enche, né? Traz aquela paz no coração, assim. O coração fica quentinho, cara, nessa hora. Fazer a vontade de Deus é difícil, mas quando a gente chega perto dela, mas Deus põe a mão na nossa mente na hora. Se fala assim, filho, filha, ó, joinha para você. Acertaste, certo? Então é muito disso. A sensação do bem feito, a sensação do cumprimento dos desígnios e da lei de Deus na nossa vida transforma e dá uma sensação de plenitude em todos nós. E é importante isso. Sabe por quê? Porque é largo o caminho que leva à perdição e é estreita a porta que leva à salvação. Está no Evangelho, está na Bíblia também, certo? Porque a porta larga, ela já vai te dando possibilidades de olhar, de se satisfazer de longe. Ela é larga, ela é fácil de passar. Você já percebe as coisas. A porta estreita, não. Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, e somente quando você passar, você fala assim, rapaz, mas valeu a pena esse esforço, né? Oh, meu Deus, mas valeu a pena esse esforço. Foi difícil passar por esse negocinho assim, pitico, mas foi bom. E depois que passa. Então tem esse detalhe de fazer a vontade de Deus. Ela não é incentivo no começo, ela é incentivo no cumprimento. Por isso que ela é tão difícil e tão poucos passam por ela. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Quantos nesse mundo precisam de misericórdia? Quantos no mundo precisam do nosso perdão? Quantos que nos agridem, quantos que nos ofendem, quantos que nos contrariam, quantos que nós, dentro do nosso viés de pensar nas coisas, achamos que eles estão destruindo o mundo, quantos que estão destruindo, que nós achamos que eles estão destruindo a sociedade, talvez estejam, não estou aqui fazendo esse juízo de valor, ok? Mas o que eles precisam? Eles precisam do nosso ódio? Eles precisam da nossa mágoa? Eles precisam do nosso rancor? Não. Eles precisam da nossa misericórdia. E nós precisamos da deles. Porque não tem ninguém salvo nesse planeta.
Não tem ninguém longe de precisar de misericórdia nesse planeta que a gente vive. Então, misericórdia. Sermos misericordiosos, independente de com quem for. Porque um mundo em transformação e essa pandemia, que é o meio onde tudo acontece, está forçando a gente a ter ódio das coisas, ódio das pessoas, rancor, crítica, julgamento, e está torto o negócio por causa disso. Lá no trecho do Evangelho que fala sobre diversos mundos habitados, tem um trecho que é muito interessante, que ele fala assim: o nosso planeta só vai se transformar num planeta de um nível superior em evolução quando a maioria que estiver nesse planeta estiver em condições e merecimento de ter esse planeta melhor, um pouco melhor. Então, queridas e queridos, não tem outro caminho. Se a gente não perdoar, se a gente não comungar com o nosso próximo, e se a gente não trocar experiências com o nosso próximo, o que nós vamos estar fazendo de efetivo e produtivo para essa transformação de mundo que a gente tanto quer? Misericórdia é o primeiro ponto. Porque a gente não quer ajudar quem a gente não perdoa. A gente não quer ajudar em quem a gente não confia. A gente não quer ajudar em quem a gente não aguenta, né? Somente a misericórdia nos aproxima daqueles que a gente pode e precisa ajudar. Então, misericórdia é o primeiro ponto. Perdoa, se compraz e aproxima. Quando você se aproximar, você vai perceber que a outra pessoa não pensa tão diferente de você. Né? Tem uma frase que eu adoro, uma regra que se chama regra do 101%. Como é que funciona a regra do 101%? Pense em alguém que você discorda muito. Pense em alguém que sempre está chutando na tua canela. Pense em alguém que pensa muito diferente de você. Legal? Agora você vai lembrar que existe uma coisa, pelo menos uma coisa com essa pessoa na qual vocês dois concordam 100%. Essa é a regra do 101%. Com certeza vai existir pelo menos uma coisa em que vocês dois concordam 100%. Quando você for conversar com essa pessoa, quando você tiver que decidir alguma coisa com ela, primeiro você lembra dessa uma coisa que você concorda com ela 100%. O teu espírito acalma. Entendeu? O teu espírito acalma. O ânimo se equilibra, porque você lembra assim, ele é um danado, ela é uma danada, mas nisso aqui, ó, a gente concorda. Aí você se aproxima. Entendeu? Então é isso, misericórdia com os outros, porque nós também precisamos dela. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Pureza de coração. Quando a gente olha uma criança, a criança é pura, é uma dádiva a reencarnação, né, gente? É uma dádiva. A criança, ela vem tão pura, tão leve, tão inocente. A criança vem tão reenergizada das suas possibilidades, da sua paz, não é? Jesus também falou, né? Nós precisamos nos assemelhar como as crianças para ganhar o reino dos céus. Voltar a ter pureza de coração, primeiro, a gente tem que se distanciar de coisas do tipo: fulano está me fazendo de trouxa. Ciclano me faz de bobo. Nós todos somos bobos na mão. Não somos, não. Não somos, não. Tem bobo, não. Cada um carrega o que precisa. Cada um faz com o outro o que tem no coração. Ser puro de coração é dar, inclusive, a possibilidade dos outros de executar, de fazerem com a gente o que eles acharem que deve. E, lógico, tem lá no Livro dos Espíritos, lei de conservação, que vai falar assim, peraí também esse negócio. Jesus falou para dar outra face, mas ele não falou bem isso, vai com calma também, certo? Mas, assim, ter essa possibilidade, de sermos puros, novamente, é inclusive se conectar com a paz de espírito que nós precisamos, sabe? Vamos levar esse lance... E aí tem uma frase de um amigo que é muito bacana, ele fala o seguinte:
Dado Schneider, é o nome dele. Ele fala que nós estamos na adolescência do futuro. Olha, eu gosto muito dessa frase, porque eu penso o seguinte: criança é pura, ela é um chuchuzinho, ai que fofura do mundo, uma criança, legal? Por que ele fala que nós estamos na adolescência do futuro? Eu penso adolescente. O adolescente é rebelde, ele acha que sabe tudo, mas não sabe. Ele tem muita velocidade, mas não tem direção, certo? O adolescente, ele é meio desengonçado. Como ele cresceu muito, ele ainda não tem noção espacial, ele esbarra em tudo e quebra as coisas. O adolescente, ele quer muitos direitos dele, mas não se achou ainda bem com as responsabilidades. Ele quer fazer tudo, mas não tem ainda muita possibilidade de se manter. Esse é o adolescente, certo? Eu amo adolescentes. Vocês sabem que é uma turma que me ensinou demais nessa vida, mas nós estamos na adolescência do futuro. Nesse momento, nós somos esses rebeldes. Percebe? Do futuro que nos espera. Nós somos esses rebeldes, nós somos esses que estão estragando tudo, nós somos esses que não estão entendendo nada, nós somos que quer ter opinião sobre tudo sem saber de nada. Nós estamos na adolescência do futuro. Né? Eu gosto disso. E aí, nós vamos amadurecer ali na frente, entendeu? E a gente vai passar a ser melhor ali na frente. Mas, primeiro, a gente precisa passar pela adolescência. Para a gente continuar aqui. Felizes as pessoas que trabalham... Esse aqui, vou até sentar direito na cadeira aqui, peraí. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Não desejar a paz. Não somente orar pela paz. Orar é muito importante, orar é muito importante. É um caminho. Trabalhar pela paz. Sermos ativos na construção da paz. Sermos mentes que pensam, palavras que discursam e seres que têm ações de paz no mundo. Legal? Então não basta mais só desejar a paz. Nós temos que construir a paz à nossa volta. Minhas amigas, meus amigos, daqui a alguns meses nós teremos um planeta em plena reconstrução. Não estou falando de mundos futuros. Brasil. Vamos falar mundo, não. Vamos falar Brasil. Nossa sociedade pós-vacina, com empregos começando a se situar, com retorno para as casas espíritas, para os templos religiosos, com a possibilidade de encontrarmos de novo com nossos irmãos, com as nossas irmãs, nós seremos um país com necessidade de construção. Com necessidade de reconstrução. É quase como se fosse um pós-guerra. Entendeu? Nós vamos ser um país com necessidade de ser reconstruído. E aí, nós vamos ser reconstruídos por quê? Pela agressividade, pela ignorância, pela revolta, ou seremos reconstruídos pela paz? Então, felizes aqueles que trabalham pela paz. É muito legal isso, porque nós precisamos ser entes ativos na construção de um mundo de paz. E para isso a gente vai ter que exercitar muito a paz no nosso mundo, em qualquer lugar onde nós estivermos. Porque senão não vai funcionar. Se o nosso desejo estiver desequilibrado com o nosso discurso e com as nossas ações, não funciona. Então nós teremos que ser seres trabalhando ativamente pela paz no mundo. E por último, aqui nessa tradução, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Muito conectado ali com outro do fome e sede de justiça, que eles trouxeram de um jeito diferente nessa tradução. Ai, meus amigos. Esse ponto aqui é sensível, porque é o seguinte, pensa comigo. Como é que a gente vai falar... Para quem está próximo da filosofia espírita e já está mais conectado com filosofias mais espiritualizadas, é mais fácil. Mas vai explicar para o mundo que esse monte de irmãos e irmãs que estão desencarnando no meio da pandemia faz parte de um plano de Deus, para quem não acredita no plano de Deus. Vai tentar convencer alguém que está convalescente, se recuperando dessa doença e dizendo que aquilo era um propósito de Deus na vida dele. Vai falar, vai tomar um cascudo da hora, entendeu? E seremos os estranhos
num mundo onde muitos ainda pensam com a revolta, ainda pensam com Deus esqueceu de mim. Não é assim? Ah, Deus não lembra mais de mim. Eu acho que Deus não existe porque ele deixou isso acontecer comigo. Quantos são? Nós que temos a gratidão de termos o reforço de uma doutrina espírita, de conexão com os espíritos, de termos amparo, de termos amigos como esses, já está difícil de entender. Imagina quem está muito longe, muito distante de uma filosofia, de um pensamento como o nosso. Como esse que a gente... Nosso não, né? Como esse que a gente tem dos espíritos. Então, sim, seremos perseguidos por alguns. Seremos maltratados por outros, seremos mal interpretados por diversos. Mas nós sabemos qual é a nossa missão de vida. Lá, né? E a gente brinca com essa história aqui várias vezes, né? Beleza, legal, já fiz as malas aqui no plano espiritual. Pô, vamos lá que eu vou para o plano de reencarnação. Ó, gente, beijo para vocês. Aí na hora que a gente estava embarcando, eu vi, ixi, eu bati a mão aqui. Volta aqui. Esqueci de falar um negócio. Quem foi? Ó, lá quando você tiver uma tal idade assim, você vai começar a ver uns espíritos, tá? Oi, que história é essa? Não, você vai começar a ver isso tudo, que você vai pirar. Lógico, eu vou te dizendo. Você vai pirar na hora. Mas aí alguém vai falar assim, ó, vai na casa espírita. Você vai achar que é coisa de louco, tá? Você vai achar que é coisa de... Não, mas vai. Ó, vai por mim. Você vai se dar bem lá dentro. Certo? E aí colocaram essa doutrina linda na nossa vida, né? E aí estava programado isso. Estava programado, a gente falou assim, legal, né? Agora brincando um pouco menos com a história, né? Mas assim, quantos de nós falaram assim, legal, para eu me recuperar de tantas coisas, para eu ajudar o próximo, para ajudar esse mundo, para eu realmente ser alguém ativo dentro desse mundo em transformação, eu topo voltar lá e me alinhar com essa doutrina, com esse conhecimento, com essa possibilidade de construir, de ajudar a construir um mundo espiritual melhor. E cá estamos. E é isso aí. E não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que vai gostar. Não é todo mundo que vai concordar com o que a gente pensa. E é por isso que a gente tem que se alinhar com sermos felizes a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, as bem-aventuranças, gente, eu acho que elas... Ai, Jesus, como é que eu vou falar isso? Elas nos mostram a luz num mundo que insiste em colocar trevas na nossa vida. As bem-aventuranças, elas abaixam o barulho do mundo, elas abaixam a bagunça, sabe? O volume dessa bagunça que a gente vê, ela abaixa. A gente foca aqui na bem-aventurança e aí fica claro, aí fica mais fácil, entendeu? Fica mais direcionado. A gente começa a entender melhor tudo isso que está acontecendo. E aí, voltando ao item 9 do capítulo 15. Eu só vou ler um trecho do item 10 e vou convidar todos vocês a, depois que a gente terminar aqui, lerem o item 10 inteiro, beleza? O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter, como regra, o ensinamento fora da caridade não há salvação, pois ele é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. E aí eu pergunto a vocês, a gente quer ficar indiferente às coisas que acontecem? Sacou? Dentro do coração de cada um de nós, a gente quer ficar indiferente a esse mundo que está sofrendo? Ou a gente quer trabalhar de forma ativa pela paz do mundo, pela reconstrução desse mundo? Seja
com o que for, porque os Espíritos falam aqui, compreender a caridade no seu sentido mais amplo e mais simples ao mesmo tempo. Que a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade material, não importa que façamos. Então o chamamento dos Espíritos no final é que assim, o Espiritismo tem como regra a caridade. E a caridade é o que mais nosso mundo vai precisar hoje, daqui a pouco, logo ali e lá na frente, não importa. Sabendo que nós não queremos ficar indiferentes a tudo, está aí o chamamento, né? De transformarmos o nosso mundo pela luz das bem-aventuranças e pela prática ostensiva da caridade. Certo? Para começar, vamos orar bastante por essa turma que está precisando tanto da nossa oração. Para começar com a caridade, vamos orar por nós mesmos agora, porque, né, aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar, não é assim? Então, quando a gente ora pelos outros, a gente se harmoniza. E aí vamos... E aí, por que lá no começo, eu fui muito claro para mim assim, para você que está aí na sua casa e fala assim, tô super bem, tá tudo legal, ore agora por quem precisa. Para vocês como eu, que a gente está meio de juntar com vassoura e pazinha, vamos delegar um pouco isso aqui, ó. Fala assim, mentores que estão aqui à minha volta, dá uma força aqui, ó. Deixa eu orar um pouco agora por mim, vocês me ajudam aqui a orar por esses amigos que estão precisando de tanta oração, certo? Me ajuda aqui a expandir essa oração, porque eu sozinho aqui, sabe, moidinho do jeito que eu estou, não vou conseguir tanto não. E é isso, vamos deixar para esses nossos amigos espirituais, vamos emanar essas energias, né? E deixar que os nossos amigos espirituais levem até onde for necessário. E vamos aqui emanar essas energias e também nos banhar delas nos nossos lares e para os nossos consciências que estão tão moidinhas, mas estão tão de pé frente ao propósito que a gente tem. Beleza? Vamos lá então. Agradecendo esses nossos amigos espirituais que nos envolvem de forma tão bacana, tão gostosa nesse momento. Agradecendo por essa conexão espiritual que nos faz tão plenos, num momento de tanta dificuldade. Vamos pedindo por nós que essas energias de amor e paz, de fé e fraternidade, de refazimento físico, de equilíbrio mental, de equilíbrio espiritual, que possam adentrar profundamente nas nossas almas, reestruturando, reequilibrando, tratando, curando as nossas feridas do corpo, as nossas feridas da alma. E somos extremamente gratos a esses nossos amigos espirituais por nos proporcionar uma dádiva tão incrível nesse momento. Luz que também somos, perfeição divina que existe dentro de nós, que nós possamos então também vibrar e pedir que esses nossos amigos espirituais tragam até os nossos lares, aqui no meio das nossas mesas, das nossas salas, a bandeja de prata que tão linda é. Essa bandeja que transporta energias para todos os necessitados do mundo. Que nós possamos então plasmar em nossas frentes aquele ramalhete de flores lindo, brilhante, perfumado. As flores que mais gostamos, que mais achamos bonita, que nós possamos depositar nela o nosso sincero sentimento de amor e paz, de tranquilidade, de harmonia, de fé, de equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Que nós possamos tornar essas flores maravilhosas e que possamos então colocar nessa bandeja, depositar de forma carinhosa esse ramalhete de flores nessa bandeja, mandando um beijo para todos os irmãos que necessitam, e que esses nossos amigos espirituais, na prudência do seu trabalho, que eles possam
enviar essas energias a cada um desses irmãos que registramos nesse nosso chat, no papelzinho que está em cima da nossa mesa, que nós pensamos durante o dia. Eles sabem quem são, eles sabem. Que eles possam levar essas energias a cada um desses nossos irmãos e que eles possam, nesse momento, se sentir tão bem quanto nós estamos nos sentindo nesse momento. E assim, agradecidos que somos, que as nossas mentes, os nossos corações possam seguir os ensinamentos de Jesus, que os nossos hábitos e as nossas atitudes possam nos ajudar a manter essas energias tão incríveis à nossa volta e que no próximo Evangelho estejamos mais uma vez aqui juntos, nessa reunião de paz e amor. E assim vamos encerrando esse Evangelho dizendo, graças a Deus e graças a Jesus.